Olá, meu Brasil varonil! Você está no canal Filho do Rei com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Amém? Hoje, 21 de agosto de 2026, sexta-feira, sextou, tenho aqui uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança, uma palavra de fé para você. Ouça. Lucas capítulo 22, versículos 52 e 53 é o final do momento onde Jesus é preso. Diz assim a palavra de Deus. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saíste com espadas e porretes como para prender um salteador. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora, o poder das trevas. Amém. Vamos aprender aqui com esse texto. Jesus, depois do Getsemane, já falei isso aqui para você. Estamos aqui nos dois últimos versículos da prisão de Cristo, que vai do versículo 43, 47 ao 53 de Lucas 22. Vamos ver aqui o versículo 52 e 53, aprender com esse texto, tirar uma lição de vida para nós, pelo ensino de Jesus, nesse momento. Momento em que ele está sendo preso. O versículo 52 começa dizendo isso mesmo. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo. Eu quero dar aqui um destaque, tá certo? Aqui está representada a cúpula da maior autoridade judaica, que era o Sinédrio, formado por 66 indivíduos. Se aumentar mais um 6, daria 666, né? Por favor. O judaísmo é de Deus, tá certo? E é um povo de Deus. Mas aqui está, naquele contexto, o que representava o que tinha de maior em termos de tomar decisões da liderança judaica, religiosa, política naquele momento, que eram os principais sacerdotes, os capitães do templo e os anciãos. Aí tinha um grupo de 66 que formava esse sinédrio, e tinha lá o sacerdote, o supremo sacerdote, e tinha lá os principais, formava aí 66. Aqui está a representatividade daqueles que deveriam receber Jesus como Messias, como Salvador, como Cristo de Deus que veio para salvar aqueles que creem nele. Pelo contrário, essa liderança prendeu Jesus. Mais uma vez, vou lhe dizer, lembrar, você sabe isso. Jesus tinha que ser preso? Tinha. Ele já tinha ensinado sobre isso. O fato aqui, meu querido, que eu quero lhe ensinar. Olhe, todo religioso é orgulhoso e invejoso. Ele prende os outros, ele atrapalha a vida dos outros, ele mente para os outros, ele engana os outros, porque ele quer levar vantagem para a sua religião. Foi acontecendo naquele contexto. Eles não aceitaram Jesus como Messias, porque ele estava ferindo os princípios religiosos dele, né? Cheio de moral, moralista, né? E quando na realidade não estavam vivendo o que pregava. É o que acontece com o religioso. E Jesus veio denunciar tudo isso e tudo mais. Mas o que me impressiona é isso, é que a liderança pela qual deveria receber Jesus como seu Senhor e como Salvador, como Messias garantido nas Escrituras, eles se levantam contra Jesus. Por quê? Porque todo religioso é orgulhoso, presunçoso, e ele quer fazer valer a sua religião e não a vontade de Deus e de Cristo, que é Deus. Amém? Jesus, no versículo 22, vai dizendo assim: Saístes com espadas e porretes como para prender um salteador. Ora, o que Jesus está dizendo? É uma pergunta retórica. Vocês saíram para prender um salteador? Ele está perguntando, o texto aqui é como forma de pergunta. Então, nessa pergunta retórica de Jesus, na realidade o que ele está dizendo é: vocês sabem quem eu sou. Eu sou o Messias, eu sou quem sou, eu disse para vocês, eu ensinei a vocês. Eu sou o Filho de Deus, eu vim à Terra. Eu sou. E Jesus tinha ensinado sobre isso, tudo isso. Então, ele diz assim: vocês sabem quem eu sou, rapaz. E vocês vêm aqui agora para me prender como se eu fosse um salteador, um ladrão, um bandido, um safado, um sem vergonha. Então, Jesus diz assim: eu não sou bandido não, tá certo? Olha, é isso que Cristo está dizendo, porque a verdade de Deus, ela é celestial e se revela para nós, clara, desse jeito mesmo. Cristo está dizendo: vocês vieram aqui prender, eu não sou bandido não. Então, eu vou dizer mais uma vez a você, eu não tenho como não contextualizar isso, porque
é o que as religiões fazem nos dias de hoje, é os que os pseudos religiosos, né, dizem que são, nem são, que se fosse religioso mesmo de verdade, tivesse ali uma coerência, não prenderia, não mataria, não teria inveja dos outros, não, tá certo? Mas o fato é que quando Jesus está dizendo isso, o que acontece é que ele está demonstrando que eles estão agindo não é segundo a justiça de Deus, mas é segundo a justiça dele. E eu vou trazer por dia de hoje, porque isso acontece demais nos nossos dias. Em toda a humanidade, as pessoas agem segundo a sua justiça e não a justiça de Deus. Porque se o mundo agisse pela justiça de Deus, olha, eu vou dizer aqui uma coisa para nós, tá certo? Bastava para a humanidade o Sermão do Monte de Jesus, que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Se nós vivêssemos aquilo ali, eita glória, o mundo seria outro, diferente. Mas o fato é que os religiosos não olham para Deus, não olham para Jesus, eles olham para a Bíblia mais ou menos, eles olham para a sua conveniência, tá certo? Então, e se aplicar isso de uma forma geral, temos aí no Brasil que estão prendendo injustamente, assim como prenderam Jesus. Eu vou contextualizar da seguinte forma mesmo. 8 de janeiro foi uma farsa. Prenderam pessoas injustamente. São presos políticos injustos. Fizeram isso por covardia. Assim, estou assim, aplicando, olhando nessa ótica, tá certo? Assim como fizeram com Jesus. A alta cúpula, quem podia tomar a decisão, tomou a decisão de prender Jesus injustamente. É o que acontece na nossa injustiça brasileira. Estou só alertando o seu entendimento para essa verdade. Porque o cristão, ele tem consciência da verdade de Deus, tem consciência da verdade que o mundo precisa, porque Deus não está além do mundo, não. Ele revela-se aqui para que a gente faça o que é certo, e o que é justo e o que é correto mesmo. Amém? Olha, eu vou ler aqui João 3,16 só para reafirmar que os que vieram prender Jesus já sabiam disso. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo já tinha ensinado sobre isso. Eu sou o Filho de Deus, sou o unigênito, o único, gerado de Deus. Nós somos gerados pela fé. Ele é o unigênito, primogênito, ou seja, ele é o primeiro. Não vou explicar isso aqui agora, não é assim. Eles sabiam disso, como você sabe disso hoje. Jesus é o Filho de Deus. Mas eles preferiram matar Jesus do que aceitar Jesus. Amém? Vamos aqui, o versículo 53 vai dizer assim: diariamente estando eu convosco no templo, não puseste a mão em mim. Olha, aqui é o momento da prisão, lá no Monte das Oliveiras. Tente entender isso, que eu vejo os vídeos anteriores para você entender melhor. Eles chegam para prender Jesus e vai dizer: ó, eu tive o tempo todo com vocês no templo e vocês não puseram a mão em mim. Essa expressão, ela vai ser explicada na parte B do versículo 53, que nós vamos ver aqui a parte 3. Por que eles não prenderam Jesus enquanto ele estava diariamente no templo? Ele vai dizer assim: esta, porém, é a vossa hora, o poder das trevas, é a parte B do versículo 53. O que Jesus está dizendo? Olha, o porém de Cristo é o extraordinário. Os porém de Cristo são extraordinários. Quando Cristo diz porém, é coisa espetacular, tá certo? Ele disse dente por dente, olho por olho, ele vai dizer: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Ó, os porém de Jesus, ó, glória a Deus. Então, diz, esta porém é a vossa hora. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo: vocês vão me prender porque eu estou deixando me prender. Porque ele tem autoridade nos céus e na terra. Ele faz o que ele quer. Mas aqui ele tinha que ser preso e disse: olha, esta é a hora de vocês. É como dizer assim: pode me prender. Eu não sou injusto, eu não sou ladrão, não sou salteador, não sou bandido, não sou estuprador, não sou negacionista, não sou nada. Eu sou Deus. Amém? E aí diz assim: pode me prender. Isso, irmão, vou trazer isso para a nossa compreensão. Um cristão deve agir dessa forma. Você está me prendendo, mas você está me prendendo injustamente. A única coisa que eu faço é servir a Deus e falar a verdade de Deus. E Jesus está dizendo isso, tá certo? Essa é a hora de vocês. Pode me prender, estou aqui. Então, Cristo só está sendo preso porque há uma permissão dele mesmo, do próprio Cristo, do Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo junto, porque Deus não poderia ser preso, nem poderá ser preso por ninguém. João 10,18, para você entender. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade.
tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus, meu filho, tu vai lá na terra, tu é Deus, porque tu é o Deus, a minha representação, o Deus que encarnou, que veio o verbo da vida, mas tu vai lá morrer. Então, ele está dizendo, vocês estão me prendendo porque eu me permito prender, porque eu tenho que cumprir a missão. Isso é gracioso, tá certo? Olha, e o versículo 3, 53 vai terminar dizendo assim, e o poder das trevas, tá certo? Isso deveria preocupar você, tá certo? Quero lhe chamar a atenção. Olhe, atente, meu querido, preste atenção. Ele diz, e o poder das trevas? Quem é que está ali para aprender? É a liderança religiosa. O sinédrio, os principais sacerdotes, os capitões do templo, as autoridades do templo, os anciões que eram a autoridade do povo. A palavra de um ancião em Israel tem valor, tinha e ainda continua tendo. Então estava ali a cúpula da maior autoridade. E através da religiosidade, por inveja de Jesus, o poder das trevas estava operando neles. Olha, isso é muito sério. Porque quando você deveria ficar preocupado, ou pelo menos ter um cuidado e muita atenção, porque é no meio dos religiosos que o diabo opera. No meio de quem serve ao Satanás, rapaz, você olha e já sabe. Esse aí serve ao diabo mesmo. Está aí declaradamente. É um mentiroso quanto mais. Inventa, engana todo mundo. Isso aí serve ao diabo mesmo. A gente já olha e já sabe quem é. Agora o detalhe, querido, aqui é quando no meio, e é no meio não é quando não, é no meio das religiões, no meio da religiosidade que o poder das trevas se manifesta. Ele disse assim, vocês estão me prendendo porque o poder das trevas opera em vocês não reconheceram a luz que é Cristo. Olha, eu estou lhe ensinando isso, você deveria pelo menos ficar preocupado e reavaliar se você é um religioso, se você é um cristão de verdade. Um cristão de verdade, ele crê em Cristo. Ele não crê em religião, nem defende religião alguma. Ele crê em Cristo. Amém? Eu estou lhe ensinando isso porque quando Jesus olha a cúpula religiosa, que tinha o direito de tomar autoridade naquele contexto, toma a decisão de matar Jesus, eu estou lhe ensinando, lhe dizendo, não tenho medo de dizer isso porque eu sei que é verdade. É no meio das cúpulas religiosas, deliberadamente, que vive apenas uma religiosidade circunstancial de benefício pelo que a religião lhe oferece, em status de posição social política, aí matam o Deus da glória. Não mata o Deus da glória, mata Cristo porque ele se esvaziou de si. Então o poder da treva, meu querido, opera exatamente no meio religioso. Tenha cuidado. Tem gente aí curando, dizendo que é em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida, não. É o Satanás mesmo, para lhe enganar. Peça discernimento a Deus, rapaz. Creia em Deus. Creia em Cristo, que é Deus. Eu quero terminar dizendo assim, o que é que nós podemos aprender com essa prisão de Jesus, aqui nos dois últimos versículos, que é o versículo 52 e 53 de Lucas 22, que narra a prisão de Jesus. O que é que nós podemos aprender? Ele vai dizer assim, diariamente estando eu convosco. Isso para mim significa que é uma presença constante de Jesus. Eu estava diariamente, pois. Então, hoje ele está também diariamente. Há uma promessa que ele diz, estarei convosco até a consumação do século. Mateus 28, 20 diz isso. Então, diariamente estando eu convosco. Ou seja, presença contínua e constante de Jesus hoje também. Segunda coisa. Esta, porém, é a vossa hora. Ou seja, tem uma hora que o Satanás vai operar dentro da religião. E ele vai dizer assim, e o poder das trevas. É importante você saber, meu amado e minha amada, que as trevas operam dentro dos segmentos religiosos. Eita glória! Por isso é que eu tenho medo de religioso. Quando eu começo o meu vídeo, eu começo dizendo a você, eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Sou pastor da igreja que eu sou, porque a igreja me reconhece e consagrou. E se ela não tivesse me consagrado, eu sei que eu sou pastor independente de qualquer coisa. Porque eu me preocupo com a tua vida, eu quero abençoar a tua vida. Eu quero que você entenda Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, que você tenha a vida eterna em Jesus, que você esteja liberto dessa escravidão religiosa que nem vai para o céu e nem deixa os outros ir, como Jesus mesmo disse lá no capítulo 23 de Mateus. Amém? Seja um crente em Jesus, meu irmão. Não seja um religioso, não.
Aí eu vou dizer assim como naquele momento eles decidiram não aceitar Jesus, não quiseram Jesus, você pode tomar a decisão hoje também, ou de crer em Cristo, ou de não crer em Cristo. Eu digo a você, você vai continuar sendo conduzido pelo poder das trevas, e trevas é trevas mesmo. Leva à morte eterna, leva à separação eterna, se você morrer sem crer em Cristo. Não posso negar essa verdade. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe o Brasil. E olhe, como cristão, pense no seu voto no dia 4. Preciso dizer isso a você. Sou um cidadão do reino do céu, não tenho dúvida disso. Minha identidade está escrita com o sangue de Jesus. Essa identidade é celestial. Mas eu também tenho uma identidade brasileira, cearense, da cabeçona. E se eu estiver vivo no dia 4, eu vou votar. Vou procurar votar com justiça. O que é votar com justiça? É você olhar se aquilo que você está fazendo, a pessoa lá que você está defendendo é justa, se ela é correta, se ela não é uma mentirosa, se não é uma ladrona, se não é uma falsa pessoa, tá certo? Então, pense nisso para que você não se encontre lutando contra Jesus, porque Jesus é justiça plena. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe, e o Espírito de Deus gere fé em Jesus no teu coração, e você vai entender as coisas melhor. Tem uns pastores aí que estão defendendo tudo que é errado. Não se converteram ainda. Mas há esperança, porque aqueles que escolhem as trevas poderão mudar de lado para a luz e passar a crer em Jesus definitivamente. E o dia hoje, Deus te abençoe. Amém.